Entrando na onda dos SUVs compactos na casa dos 100 mil reais, a Caoa Chery lançou o Tiggo 3X, que fica posicionado entre o Tiggo 2 e o Tiggo 5X e tem a proposta de conquistar a garagem daqueles brasileiros que estão buscando um SUV acessível e tecnológico. Vamos ver agora nesse vídeo todos os detalhes desse carro que eu já testei lá no seu lançamento em São Paulo e que agora eu estou passando a semana para pegar detalhes adicionais que são relevantes para a tua decisão de compra. Acompanhe esse vídeo até o final, já deixa o teu like, se inscreve se ainda não está inscrito e comenta se tu acha que esse carro aqui pode incomodar o mercado ou não. Bom pessoal, como eu falei então, essa aqui é uma grande aposta da Caoa Chery, a expectativa é que vendam mais ou menos umas 900 unidades por mês e é um carro que está sendo produzido na fábrica de Jacareí em São Paulo junto com o Tiggo 2, ou seja, produção 100% brasileira aqui desse carro. E eu achei um dado interessante também que até mesmo os fornecedores das tintas dos carros, que vocês podem ver que tem cores diferenciadas, esse prata aqui eu já tinha elogiado ele lá no vídeo do Tiggo 8, que é um prata mais azulado, até os fornecedores de tinta são de marcas brasileiras. Então isso eu achei legal, estimula aí a indústria local em um cenário em que a gente tem tantos casos aí de montadoras que vêm para cá, ganham sua grana e mandam sua remessa externa, já que, como nós já vimos aqui no canal algumas vezes, a Caoa comprou 50% das operações da Chery e possibilitou então a fabricação própria desses carros aqui no Brasil com essa joint venture. Falando nisso, a gente tem um vídeo aqui no canal bem interessante que a gente fala de uma notícia nova em que a Caoa ganha o litígio da Hyundai, esse é assunto para outro vídeo, mas que mostra que eles vão estar agora focados tanto em Caoa Chery quanto em Hyundai. Para alguns que haviam me perguntado lá no meu direct, @VitorPiccoli, eu não acredito que eles vão perder o foco da Caoa Chery, pelo contrário, acho que é um grande foco, é muito estratégica essa marca aí para eles, porque agora eles conquistaram a 10ª posição dos mais vendidos e tem vários lançamentos aí para chegar. Então eu acho que é uma marca que nós temos sim que prestar bastante atenção aqui no canal. Mas falando aqui do Tiggo 3X, para quem ainda não entendeu, essa aqui é a versão topo de linha do Tiggo 3X, o Tiggo 3X Pro. Falando agora do que muita gente quer saber, que é o preço desse carro aqui. Na tabela, o preço de lista dele hoje em dia é de R$ 105.990. Porém, eles estão mantendo uma condição promocional de lançamento em que a versão top zona fica por R$ 99.990. A versão que não é a Pro, a de entrada, R$ 94.990. Portanto, nesse vídeo aqui, nós vamos analisar se é um carro a ser considerado nessa faixa de preço pelos top drivers. E ainda, pessoal, tem mais um detalhe. Eu tenho observado na lista de ajuda que os prazos de entrega estão bem interessantes para o Tiggo 3X, diferente do que está acontecendo no mercado hoje em dia. Pelo visto, a crise dos semicondutores não afetou tanto a Caoa Chery, mas isso depende da tua região. Se tu quer o melhor negócio, te inscreve no link que está na descrição desse vídeo, mas eu vou fazer um pedido aqui. Se inscreve se tu realmente quiser ser ajudado, se realmente estiver a fim de comprar um carro. Porque se muita gente que está somente de curioso começar a se inscrever, eu vou ter que começar a cobrar aí a consultoria, beleza? Por enquanto, totalmente gratuito, aproveita essa oportunidade que tu pode ser chamado para conseguir o melhor negócio na tua região. Mas vamos lá, pessoal, vamos se ajudar para que esse seja um processo saudável para todos. Pessoal, falando então agora de motorização. Quando eu coloquei os stories do Tiggo 3X lá no nosso Instagram, @canal Top Drive, coloquei também lá no meu perfil, muita gente perguntou sobre a motorização dele. Por quê? Porque esse carro aqui tem um motor 1.0 turbo de 102 cavalos, com 16.8 kg de torque, quando abastecido a etanol, 17.1, certo? E o 0 a 100 divulgado pela fábrica é de 14.2 segundos. Eu tirei o óculos para falar sobre esse assunto com vocês, porque no lançamento desse carro, eu dirigi ele na estrada e quando eu cheguei no lançamento, eles perguntaram quantos cavalos tu acha que esse carro tem? Eu falei que ele tinha mais de 115, tá? Então assim, é para deixar bem claro aqui para vocês que eu fui pego de surpresa quando eu vi os números desse carro, tá? E quando eu peguei ele novamente, porque eles mandaram aqui para Porto Alegre, felizmente, para a gente ficar mais dias com o carro, e eu já estava com os números novos dele na cabeça, oficiais, eu peguei ele e eu pensei, eu vou andar com esse carro e agora eu vou achar ele lento. E vindo até aqui, pessoal, antes de fazer o teste, depois a gente vai conversar sobre isso, eu ainda estou encucado com essa história aí do 0 a 100, então a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre retomada e vamos falar sobre o câmbio também, porque para mim não faz sentido considerar que ele tem o 0 a 100 de uma estrada, por exemplo.
porque não é a mesma sensação. A gente já falou em alguns vídeos aqui do canal que o que interessa hoje em dia é torque, né? Torque e muitas vezes até retomadas no dia a dia. Então, só para deixar claro, não tenho a minha opinião formada ainda, vou ser 100% imparcial aqui com vocês com relação a isso, mas quando se fala no Tigo 3X ficha técnica, tem que ficar claro que quem dirige ele não sente esse número aí que a gente fala e que a gente vê, que a gente é perguntado na internet, beleza? Mas aqui vendo o motor dele, então, esse motor 1.0 turbo, pessoal, 102 cavalos, tá? Não os 120 que apontavam, e é um motor aí que é acoplado com um câmbio CVT de 9 marchas. A gente vai falar sobre esse câmbio daqui a pouco, mas o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: se você está em dúvida entre um Tigo 2 e um Tigo 3X, vá de Tigo 3X. Estica um pouco mais o orçamento e vai de Tigo 3X, isso eu já posso antecipar agora. Por quê? Talvez a pessoa pense assim: ah, mas eu não me importo tanto com o desempenho. Logo, Tigo 3X, Tigo 2, mesma coisa, só que o Tigo 2 é um pouco mais barato, eu não me importo com o motor turbo. Não, pessoal, aqui a gente se importa sim muito com dirigibilidade. E o câmbio CVT de 9 marchas com motor 1.0 turbo é infinitas vezes mais interessante agora nessa configuração aqui desse carro. Então, Tigo 3X aí entre Tigo 2, para quem está na dúvida, já estou respondendo agora antes de concluir o vídeo. E aqui a gente pode ver então a manta acústica do capô. Dá para ver também que está todo bem pintado, né? Olha só, nenhum probleminha aqui, ó. Era comum, tá, pessoal, há um tempo aí atrás, a gente vê vários carros que a gente abriu o capô e via que não se importavam com a pintura, independente da marca, tá? E aqui bem legal que a gente vê que é tudo certinho, beleza? Vamos falar então sobre o principal aspecto que eu acho que vai gerar vendas para esse carro aqui, porque a frente dele ficou, pessoal, muito chamativa, tá? É uma frente literalmente de nova Santa Fé, uma frente de Infiniti, é uma frente que chama muita atenção. Existia inclusive uma discussão com o pessoal lá da China que eles não queriam liberar essa frente diamantada aqui para o mercado brasileiro. Queriam uma frente diferente, restringir essa frente bonita aqui só para o mercado deles. Mas eu acho que faz toda a diferença a gente ter essa possibilidade aqui. E isso aqui é uma exclusividade do Tigo 3X Pro, tá? Quando tu olha esse carro aqui de noite, pessoal, assim, olha, dá muita diferença, né? Ele tem aqui, tanto aqui o farol Full LED, o projetor também. É um carro que o conjunto óptico dele e a capacidade de iluminação ficou sinistra, sensacional. E para mim, essa grade aqui, ela vai conquistar muita gente. Porque a gente sabe que brasileiro se convence muito também pelo visual. A parte lateral aqui dele, o que chama atenção, tá, pessoal? Os ângulos de entrada e de saída do carro. Lá na frente, o ângulo de entrada é de 20,4 graus e lá atrás, o ângulo de saída é de 31 graus. O ângulo de transposição de rampa, que é aqui no meio, é de 22 graus e meio. Ou seja, ele é um carro alto, pode tocar ficha em lombada, que ele não raspa embaixo. Eu senti isso aí bastante ontem, logo que eu peguei ele. A traseira a gente pode ver que é muito semelhante com a do Tigo 2, afinal, para quem não entendeu ainda, ele é uma evolução do Tigo 2. Lá no mercado chinês, o Tigo 2 ele parou de ser vendido e foi substituído pelo Tigo 3X. Aqui eles vão conviver pelo menos nesse momento inicial, mas a dica para vocês entre esses dois já foi dada. Agora aqui, pessoal, a gente vê que ele tem um para-choque um pouco mais avantajado, que dá uma percepção aí de maior porte para o carro, né? Ele tem essas saídas aqui que são fake, nesse caso, diferente lá do Tigo 8. Aqui é a nomenclatura Pro, ou seja, é o primeiro carro da Caoa Chery aqui no Brasil a vir com o Pro. Anotem o que eu estou dizendo, quase certeza que nós vamos ter outros Pro por aí, chegando. O porta-malas aqui, pessoal, por mais que o carro pareça ser pequeno, é de 420 litros, ou seja, é maior que de Tracker, é maior do que de Nivus. É um porta-malas realmente bem grande. Mas realmente a maior diferença na parte traseira está aqui nessa faixinha aqui. É isso que melhor identifica a diferença entre o Tigo 3X e o Tigo 2. Talvez mais pra frente a gente tenha algum tipo de sinaleira interligada, mas hoje a sinaleira é praticamente a mesma. E aqui antes de eu ir entrando, pessoal, um detalhe que eu já quero chamar a atenção. Chave de presença, tá? Então eu já vi aqui o esqueminha, é só se aproximar do carro. Só que é uma chave bem interessante que, diferente dos demais, em que basta tu fechar aqui a porta e chegar pertinho dele para abrir, quando tu chega perto, só de tu chegar perto de o 3X à noite, ele já abre o retrovisor, já acende o farol e já ilumina com os retrovisores o chão. Então dá uma sensação bem de carro premium quando chega perto dele. E a porta aqui, olha, eu lembro muito bem
que é mais ou menos o mesmo desenho, o mesmo aspecto da porta do Arizo 6. Isso é um baita ponto positivo, porque a gente vê lá no Nivus, por exemplo, só um apoio de cotovelo aqui com couro, né, para quem está na frente. Então toda essa parte que é em couro costurado, e digo mais, no Taos, eu fiz um comentário para vocês que talvez vocês não tenham entendido na versão do Taos, e eu sei que eles não são concorrentes, mas eu comentei o seguinte, poderia ter um cuidado maior aqui com os botões de abertura de janela. E aqui no Tigo 3X a gente vê esse detalhezinho aqui que à noite fica bem interessante. O único ponto é que ele é um toque para descida, mas não é um toque para subida devido ao sistema de anti-esmagamento que esse aqui não tem. Bom, vamos entrar aqui então, pessoal. Esse banco aqui, quando tu senta nele, assim, ó, entrou no carro, sentou no banco, a primeira coisa que chama a atenção é quão macio que é o assento, tá? Isso para alguns pode ser um ponto positivo, para outros pode ser um ponto negativo, mas, cara, esse assento aqui, olha, cara, tu senta aqui e é muito macio mesmo, tá? Ele chama a atenção por isso. Para quem gosta aí de cadeira confortável, pode ser bem legal, tá? O que chama a atenção principalmente agora que entrou um vídeo aí que vocês viram, em que eu falo do Nivus lá. Olhem para esse volante. Não tem esse couro aqui, tá? Esse couro aqui, até vou pedir assim, Caoa Chery, por favor, não troquem, não façam como a Volkswagen fez, de trocar o couro que vai aqui no volante, porque um grande aspecto desse carro aqui que me fez gostar dele no teste dele lá em São Paulo e que eu tô gostando aqui agora de novo, é a qualidade do revestimento aqui, tá? O volante de base achatada, um volante leve e um volante que ele chama atenção. Se a gente trocasse isso aqui por Audi, seria o mesmo volante, por exemplo, tá? É um volante que ele remete muito a um volante de carro premium. Isso é bem legal, tá? Isso aí, eu sempre falo, o volante é a alma do carro. Nós não temos aqui os pedal shifts, tá? Mas diferente do Onix, pessoal, olha o que a gente tem aqui, tá? E por que eu tô falando do Onix? Porque é um outro que eu tinha comentado que não tinha pedal shift. Nós temos, assim como no Arizo, o drive e aqui pro lado o menos e mais. E assim, ó, eu já vou antecipar, mas eu vou mostrar para vocês no vídeo dirigindo o carro, daqui a pouquinho a gente vai andar com ele, a diferença de resposta. Aqui o negócio te obedece bem, tá? Pelo menos é isso que eu lembro, né? Mas vamos lá, nós temos um novo desenho de painel, uma central multimídia que é realmente bem grande, nós já temos CarPlay e Android Auto. Lembram que o Tigo 8 por um período foi vendido sem Android Auto. Agora ele já tem e o Tigo 3X já veio com, tá? Nós temos entrada USB, aqui uma tomadinha, mas o que me chamou a atenção mesmo, pessoal, foi essa parte aqui, olha. Por quê? Isso aqui me lembra o A3, o Audi A3, por exemplo, que ele vinha com o controle do volume aqui, olha, na parte central. Eu acho que isso é muito legal. A gente tem tanto no volante, quanto aqui embaixo o ajuste do volume. Isso é típico de carro mais premium. A gente tem, basicamente, aqui o controle de descida, que é um item meio que inesperado para esse carro, né? Bem legal, vou tentar mostrar isso aqui para vocês. Tipo nas picapes tem, sabe? E assim, pessoal, olhem, percebam como aqui também nós temos essa sensação de um painel central que é mais elevado. Isso é interessante. Olhando aqui para acabamento, na porta é bem interessante. Aqui a gente vê que ele disfarça bem. Parece que é uma costura, mas olha, é plástico aqui, tá? Mas isso é padrão da categoria. Aqui também é plástico, mas é um material que agrada o olhar. Cabe ressaltar também que nós temos controle de cruzeiro e nós temos acendimento automático dos faróis. Sim, hoje em dia esses itens aí têm que ser mencionados porque tem carros que tiram. E ali, por ser a versão Pro, nós temos uma tela totalmente digital, que é interessante. E aqui no ajuste do volante, ele tem apenas de altura, não de profundidade. Essa chave aqui eu gostei demais, por quê? Porque parece que esse aqui é um projeto bem novo mesmo da Caoa Chery, até a nível Chery China, né? Porque é uma chave diferenciada, uma chave bem interessante que talvez comece a vir em outros modelos. Acredito que sim, porque ela é uma chave até mais legal que a do Arizo 6. E aqui também um botão bem bonito, né? Bem cuidado para o Start-Stop. Vamos entrando. Aqui na parte de trás, olha só, pessoal, também mesmo acabamento da frente, gostei disso aqui, exatamente o mesmo, tá? Da porta, tem esse detalhe aqui. Aqui, cara, nossa, meu, não parece que ele vai ter esse espaço aqui atrás, tá? Chamou atenção pelo espaço interno traseiro. É um carro que ele é meio, sabe aquela pegada do T-Cross, que ele parece ser pequeno por fora, mas é grande por dentro? É mais ou menos aqui, pelo visto, o que a gente vê no Tigo 3X. Deixa eu ver aqui, ó, o vidro ele é um toque descida, desce rápido pra caramba, e não é um toque para subida.
tá? Não temos ar-condicionado e nem espaço para revista aqui atrás. Mas eu acho que o principal aqui, ó, nós temos o PQP, os dois lados, na verdade tem 3 PQPs. E um detalhe bem legal, pessoal, é que ele tem iluminação interna em LED, coisa que nem o Compass tem, tá? Então, bem interessante mesmo. Mas aqui eu diria que cabe muito bem 2 pessoas aí de até mais ou menos 1,80, tá? O que é relativamente impressionante, porque o carro parece ser menor quando olha ele por fora. Fato, drivers, chegou a hora então de a gente andar com o Tigo 3X para sentir na prática aqui. Eu já vim de Porto Alegre até o litoral, vou entrar numa buraqueira aqui agora e a gente vai ver se esse SUV aqui ele serve para o teu dia a dia nas ruas brasileiras. E vamos responder a pergunta aí no final, se ele tá valendo os 99.990 que estão cobrando dele, tá? E aí a gente vai ter uma análise bem cirúrgica aqui, uma análise bem faca na bota aqui, para ver todos os detalhes desse carro, tá, pessoal? Eu sei que vocês querem saber o quanto ele anda, eu sei disso, mas já vamos chegar lá, tá? Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês, tá? Chama muito atenção nesse carro, muita atenção, a altura do solo dele, tá? Quando tu olha ele pela primeira vez, ou quando se pensa nesse lançamento, a gente não se dá conta do quão alto ele é. Ele, cara, se tu botar ele do lado de um carro compacto, é nítido assim, o carro é muito alto, tá? Passar por lombada devido aos ângulos de entrada, de saída e de transposição do carro é muito tranquilo. Então aqui na Avenida Paraguaçu, para quem é do litoral gaúcho aí sabe disso, é cheio de lombada. Bom, daqui a pouquinho a gente acha uma lombada aqui, mas é cheio das junções aqui, ó. Tu nem sente, tá? Nem sente mesmo. Ficou muito macio, tá? O carro tá muito macio. Ó aqui, ó, vou pegar uma lombada aqui agora, ó. Quer ver, ó? Ó lá, ó. Não vou nem frear muito, ó. Olha só, cara, freio menos que o Compass. Ele sobe, desce e não chega perto de bater embaixo. Aqui, eu passei por um Compass agora. Vocês viram a minha altura em relação ao Compass? Eu tô lado a lado, porta a porta com o Compass. Eu passei por um Onix uma hora, cara. Eu tava olhando pra baixo pro Onix. E essa percepção a gente não tem quando a gente olha pra esse carro aqui a primeira vez. Eu não tinha me dado conta o quão alto ele é, tá? Então isso eu acho que o público aí que busca um SUV vai curtir bastante. Principalmente o público feminino, que normalmente valoriza muito carro alto, né? Cara, minha mãe, ela não pode ver um carro altinho que ela adora, né? Posição de dirigir mais elevada e tudo mais. Ó, outra coisa aqui, ó, pisei. Ó, CVT em funcionamento. CVT em funcionamento. Cara, não dá pra dizer que ele tem, meu. Não dá pra dizer mesmo que tem 102 cavalos, tá? Isso não dá pra dizer. Principalmente pelo seguinte, vou botar no modo M aqui, ó, manual, tá? E não se preocupem, é claro que eu vou levar esse carro aqui pra fazer aquele 8 lá, que a gente faz com o Onix, com todos os carros, pra gente ver se ele rebola muito ou não, pra ver se ele obedece o câmbio ou não, tá? Ó, lombada aqui de novo, ó, quase não freio em cima da lombada. Ó, cara, ele não pega, ele fica longe de pegar embaixo. Isso aqui pra quem é de São Paulo, por exemplo, tem muito buraco, é bom. Ó, senti aqui outra coisa, tá? Câmbio CVT. Quando tu pensa em 1.0 turbo, 102 cavalos com câmbio CVT, parece ser uma receita que não vai empurrar bem o carro. Mas eu diria que o CVT é justamente o que salva o carro, porque é um CVT com uma pegada muito parecida com a do Arizo 6, que na troca de marcha, cara, ele empurra um pouco mais. Então, pra quem não viu meu vídeo do Arizo 6, pra quem não viu os vídeos que eu falo sobre o câmbio CVT aqui, que tem ajustes, pra quem não me acompanha um tempo, pra quem tá chegando a primeira vez aí no canal, é o seguinte: o câmbio CVT aqui no Brasil, ele é adaptado para ter uma pegada um pouco mais esportiva. Lá na China ele é mais manso, tá? Ele é mais manso. Aqui é um CVT de 9 marchas, então muda completamente a pegada em relação a um câmbio automático de 6 marchas, ou até em relação ao câmbio de 4 marchas lá que tinha do Tigo 2, tá? E aqui, ó, quando tu baixa a marcha, ó, menos 1, ó, 1, ó, vai trocar, e trocou. Tá vendo que quando ele troca, ele dá um empurrãozinho, isso eu gosto bastante. E eu não gostava de câmbio CVT antes, tá? Eu não gostava, eu dizia que o seguinte, que o câmbio CVT, ele anestesiava o carro.
Isso é verdade. Lá no Civic, lá no HR-V, cara, ele anestesia o carro. E aqui eu acho que ele tem uma pegada um pouco diferente, tá? Acho isso aí um ponto bem relevante de ser ressaltado. Mas é óbvio, nós não vamos somente ficar aqui dizendo que é um carro esportivo. Ele não é um carro esportivo. Ele não tem uma pegada de te levar de 0 a 100 em 10 segundos. É certo isso, tá? Ele é mais lento do que o Nivus, não é a mesma pegada, certo? Isso a gente tem que sempre deixar claro. O que eu curti pra caramba é que, vamos lá, a gente tem um carro que é alto, a gente tem um câmbio que obedece pra caramba, e a gente tem aqui uma suspensão que é confortável. E o banco, pessoal, o banco que eu tô sentado é muito confortável. Mas, cara, tem que sentar no banco do Tigo 3X, porque é um banco que ele destoa muito em relação a outros assentos aí de carros do mercado. Ele é muito macio, cara. Parece que sentou num sofá aqui, sabe? Então, isso é complementar, essa percepção de conforto, ela se complementa com o volante do carro. Deixa eu dobrar ali porque o sol tá demais, cara. Bom, pessoal, eu comentei pra vocês, então, que o volante do carro, ele é muito leve, muito macio, tá? E até agora a percepção que eu tenho é de que é um carro absurdamente confortável para o trânsito. Muito. Parece que ele foi pensado para o trânsito de São Paulo. Encara a lombar com facilidade, tem a suspensão confortável e tem os bancos aqui muito confortáveis, tá? Tu senta no carro, tu tá num SUV altinho aqui, com o volante que é o mesmo do Arizo 6, com base achatada, tá? O que a gente vai ver agora é se isso aí prejudica muito a questão de estabilidade e de percepção do carro, do quanto ele é na tua mão, tá? De quanto ele fica na tua mão. Ó, pé no fundo aqui, ó. Olha só, cara. O controle dele entra bem, volante bem na mão. Ó, aqui, ó. Pé no fundo. Pessoal, vou tirar o óculos para explicar essa parte aqui para vocês, porque é bem importante, tá? Seguinte, todos os carros que eu pego, eu trago nessa rótula só para testar um pouquinho o quanto que a carroceria ela joga para um lado e para o outro, tá? Por quê, pessoal? Porque nesse caso aqui, todas as características que eu passei para vocês sobre o carro até agora são características que prezam pelo conforto, ou seja, um carro mais elevado, um carro mais alto, a suspensão, um banco mais mole e um volante também muito leve. Qual que é a expectativa quando tem esse tipo de característica? A expectativa é que o carro ele seja inseguro nas curvas. É que o carro ele não segure muito bem na curva, que ele balance demais. Qual foi a minha percepção, que eu acho que vocês puderam ver bem nesse vídeo, e se não puderam ver, eu vou tentar inclusive refazer essa demonstração para vocês. Que é o seguinte, cara, como ele tem um volante leve, de base achatada, que é muito bom esse volante aqui, como ele tem um câmbio que tu bota no modo manual, eu coloquei no modo manual, e ele te obedece, e ele tem também o controle de estabilidade da Bosch lá, que é o mesmo do Tigo 8, é um controle de estabilidade já mais avançado tecnologicamente. Cara, eu achei ele muito bom de curva, tá? Muito bom de curva mesmo. Eu já tinha testado esse carro no evento em São Paulo, e a gente foi numa estrada de serra, cada um com um carro sozinho, até o evento, tá? E eu tinha curtido fazer as curvas brincando com o carro. Tem carros, pessoal, tipo o Onix, que eles não conseguem fazer curva, porque a gente não consegue segurar o câmbio, porque o câmbio não obedece, né? Carros de categoria diferentes, que deveriam fazer curva e não fazem. E aí, nesse caso aqui, eu fiquei bem surpreso com a questão de acerto dele nas curvas, o quão bom que é de sentir ele numa curvinha. Nessa curva aqui, olha, eu tava pé no fundo, e o normal é o quê? É ou a carroceria ficar quase que virando, ou o carro ficar gritando. E não, cara, nem tava cantando pneu. Tipo assim, achei muito eficiente esse controle de estabilidade e tração aqui do carro, tá? Já que a gente tá falando de segurança, a gente não deixa nada passar, sim, ele tem 2 airbags, tá? Ele poderia ter mais airbags, né? Nessa categoria aí, tem alguns carros aí que tem mais airbags. Mas, pessoal, não sejamos hipócritas, tá?
Porque aqui no canal, por muito tempo, e eu não me arrependo disso, por muito tempo, nós recomendamos o quê? Compass Diesel. E o Compass Diesel 2021, ele vinha com 2 airbags apenas. 2 airbags. O pack para ter mais airbags era um opcional, ou ele vinha na versão S, mas o Longitude vinha com 2 airbags e tinha que comprar o pack safety, pack segurança, para colocar mais airbags. E mesmo com 2 airbags, eu sempre disse, compra o Compass Longitude Diesel. Então, eu não posso vir aqui e dizer, mas ele tem só 2. Não, ele tem os 2 airbags, mas ele tem controle de estabilidade de tração, que é o mesmo do Tigo 8, que eu vi aqui na curva, que funciona muito bem. E ele tem também freio a disco nas 4 rodas. O Tracker, por exemplo, que é uma categoria superior a ele, tem freio traseiro a tambor. Dito isso, podemos passar agora para outra parte da avaliação, que é a percepção do quanto que ele anda, né? No dia a dia aí. Falamos de conforto, falamos de curva, falamos de segurança. Falta aí a parte de desempenho e falta também questão de análise do carro tecnologicamente falando e outras cositas más antes da conclusão. Vamos lá, Top Driver, agora com uma visão aqui como se tu estivesse dirigindo. Ó, pisei, pé no fundo. Pé no fundo, pé no fundo, pé no fundo, pé no fundo, pé no fundo. A percepção quando tu roda com esse carro aqui, quando tu pisa ele aqui, olha, ela não é uma percepção de um carro que faz 14,2 segundos. É isso que eu quis dizer, tá? Não é a mesma coisa que tu pegar lá um carro de 14 segundos e pensar, eles andam igualzinho. Não é essa aí a sensação, tá? Tanto é que eu chutei que ele tinha mais de 100 cavalos, eu chutaria que ele... se eu fosse chutar, eu diria que ele faz em 12 segundos, tá? Bom, pessoal, aqui a moral agora é a gente procurar desníveis, a gente procurar lombadas, buracos para passar com o carro. Então aqui, ó, pessoal, eu tô numa rua que representa muito o Brasil, que é uma rua cheia de buraco, tá? Ó, buraco e imprecisão para tudo que é lado. Eu não sinto folga no volante dele, esse é um bom ponto. Consigo virar com uma mão só aqui o volante. Cara, não é à toa que tem o controle de descida, né? Não, o ângulo de entrada e saída dele ajuda demais, cara. Ajuda demais mesmo. Fato Driver, chegou aqui o momento do vídeo que eu quero a atenção de vocês. Eu gostaria de um comentário de cada um de vocês aí no vídeo, dizendo o que você acha dessa parte nova que eu estou colocando nas avaliações. A partir de agora vai ter um momento nas nossas avaliações em que eu vou ler algumas perguntas que eu recebi sobre o carro que eu estou durante a semana. Vai funcionar da seguinte maneira. Lá no meu perfil pessoal, @VitorPiccoli, eu sempre coloco uma foto do carro da semana, né? Então assim, fui buscar o carro, eu boto a foto lá no meu story e assim quem me segue fica sabendo qual que é o carro de imprensa que eu estou durante a semana. E aí, tem várias formas da pessoa me perguntar sobre aquele carro antes da avaliação. Às vezes eu abro caixas de pergunta, normalmente nas terças-feiras. Às vezes eu posto uma foto sobre o carro no feed, pode perguntar nos comentários. Dessa vez eu abri uma caixa de perguntas, tá? Aberta em geral, e me perguntaram muita coisa sobre o Tigo 3X porque viram que eu estava com o Tigo 3X na garagem, tá? Então, vou responder algumas perguntas aqui agora, tá? A primeira, mudou muito em relação ao Tigo 2? Ó, esse cara aqui que perguntou isso aí, ele tá ligado que o Tigo 3X ele é uma evolução do Tigo 2. Eles são feitos sobre, né, basicamente a mesma plataforma, mesmo projeto, né? O Tigo 3X ele é uma evolução do Tigo 2, ele vai conviver com o Tigo 2, pelo menos inicialmente. E sim, mudou muito, tá muito melhor. É um novo interior, é um outro motor, é um outro câmbio, é um outro carro. O que tu mais gostou e o que tu menos gostou do Tigo 3X, tá? O que eu menos gostei foi o consumo na estrada, ele fez 12,2. Eu achei isso muito próximo do Tigo 8. O Tigo 8, que é o maior carro da Caoa Chery hoje no Brasil, faz 12 km por litro. Esse aqui, de acordo com o Inmetro, faz 12,2. Então eu achei muito próximo. Apesar que na cidade ele se mostrou bem, né? Faz 11,2 de acordo com o Inmetro quando abastecido a gasolina. O que eu mais gostei do carro? O que eu mais gostei foi disparadamente a sensação ao dirigir ele, tá? Cara, o conjunto ali do conforto que tu tem sentando no banco, da obediência do câmbio dele
E do volante levezinho, esse volante aqui, cara, que é top, eu gostei demais. Eu gostei muito, muito mesmo. A questão de dirigibilidade, tá? Que foge ali da questão de números e sim da percepção quanto guia o carro, eu curti muito. Eu curti muito dirigir esse carro aqui, de verdade, tá, pessoal? Acho que ele é o carro para o trânsito pesado no Brasil. Não é aquele carro que tu vai dirigindo, tu não fica cansado de dirigir ele, tá? E o câmbio aqui reforça, surpreendeu bastante. Mas eu estou tentando fazer um comparativo do Tigo 3X com o WRV. Então, se tu gostou dessa ideia, já te inscreve aí, já liga o sininho para ser notificado quando o comparativo entrar. Uma dica, se tu quer ficar por dentro do que está sendo produzido no canal, nos segue no Instagram, @canal Top Drive, ou me segue lá também, @Victor Piccoli, beleza? E aí uma última pergunta, o câmbio dele é manco? Já respondi isso aí inúmeras vezes ao longo do vídeo. Não, o câmbio dele é o que vários câmbios do mercado deveriam ser. O câmbio dele é um dos maiores acertos desse carro. Última pergunta aqui agora. O acabamento é bom? Pessoal, o acabamento é bom, tá? O acabamento ele é superior ao que se observa na categoria. Isso aqui, olha, tudo em couro. Ali atrás também, tudo em couro. O volante, verdadeira aula aqui pro Nivus, verdadeira aula pro Nivus. O detalhe do botão, cara, luz em LED embaixo do retrovisor à noite também. Esses detalhezinhos aí realmente eles conquistam, né? Aqui a parte do volume que a gente regula aqui no centro, como é em carro premium. O banco, que é um couro bem legal, é um formato, cara, eu sempre falo isso aí. Eu curto muito o formato de banco que é agradável. E quando ele tem essas abinhas laterais aqui, conquista o Top Driver, beleza? Vamos então agora para a conclusão desse vídeo aqui. Pessoal, primeiro de tudo, eu quero convidar todo mundo que, cara, que não dirigiu ainda ou que ficou meio com o pé atrás com relação ao número 14.2 segundos de 0 a 100. Eu quero convidar vocês a dirigirem esse carro pelo seguinte motivo. Vocês vão entender o que eu quis dizer ao longo desse vídeo, que é tão difícil de explicar isso, com relação à percepção ao guiar esse carro, tá? Eu literalmente fiquei bem impressionado e fiquei quebrando a cabeça para pensar numa forma de explicar isso para vocês, de uma maneira que a gente, em hipótese alguma, demonstre falta de imparcialidade. Aqui a gente é 100% imparcial, mas eu tenho que explicar para vocês o seguinte: a percepção ao guiar esse carro é de 12 segundos no 0 a 100, não de 14. Quem estiver curioso, quem duvida, vai e anda com o carro. Vai e faz um test drive no carro, tá? Porque eu não diria que o ponto forte do carro é justamente a dirigibilidade. Eu não diria que o carro é muito bom de dirigir se isso não fosse verdade, tá? Então assim, ponto principal, ponto chave aqui no Tigo 3, na minha percepção, dirigibilidade. Eu gostei muito da dirigibilidade do carro, porque o volante conversa muito com o motorista, o câmbio conversa muito com o motorista, a posição de dirigir, o conforto, esse conjunto de sensações, esse conjunto de informações que o motorista tem ao guiar esse Tigo 3X aqui, destoa completamente com uma crítica que venha atacando apenas a ficha técnica, tá? Então esse é o ponto principal para mim, tá? Volante de base achatada, volante leve, volante com uma pegada boa e um câmbio que obedece o motorista. Um carro alto e bom de curva. Um carro alto que dá vontade de fazer curva, dá vontade de ficar brincando com ele, girando para um lado, girando para o outro, pegando lombada e ainda assim confortável, tá? Então, cara, carrinho muito bom pro dia a dia. Carrinho muito bom pro dia a dia. Gostei da sensação de dirigir esse carro. Quem duvida, faça um test drive e vem me comentar o que tu achou. Se tu fizer o test drive e não gostar, me conta depois. Meu perfil é @Victor Piccoli. Tô lá sempre ouvindo comentário de compradores. Com relação a multimídia, CarPlay e Android Auto, uma multimídia, cara, que é realmente muito boa, tá? Eu achei ela até melhor, para falar a verdade, até melhor que a do Arizo 6, né? Aqui, ó, engata ré, tem uma câmera de ré gigantesca, qualidade boa, tem um quadro de instrumentos aqui que é digital, então achei isso aí bem interessante. Mas é claro, a gente sempre tem que pontuar alguns pequenos detalhes, né? Ele, como eu falei, tem os 2 airbags, ele não tem aqui, olha, o ajuste
de profundidade, isso é uma coisa que, cara, é difícil de contornar, porque é um projeto que lá na China ele já vem sem essa possibilidade, né? E um outro ponto também é que ele não tem, apesar de ter um toque para descida, ele não tem um toque para subida, ó, porque isso envolve aquele sistema de anti-esmagamento e daí aumentaria ali o preço do carro. Mas eu, assim, olha pessoal, eu acho que o que não deve ser tirado desse carro aqui nunca é esse volante aqui. Esse volante aqui é bom demais. E mesmo ele não tendo o pedal shift, aqui o menos e mais funciona muito bem. Gostei também aqui, olha, dessa questão do som aqui no meio, tá? E gostei do acabamento do carro também. O sistema de som e isolamento acústico ficou interessante. As portas só que são bem leves, sabe? São portas que chamam a atenção de tão leves que elas são. Bom, pessoal, vamos agora para mercado. Você sabe que carro é produto e carro é também negócio, tá? Como negócio agora falando, o Tigo 3X ele tem um preço de tabela de R$ 105.990. Isso aí bate de frente com WRV EXL, que tem um preço de R$ 106, R$ 107.990, tá? Pretendo fazer um comparativo dos dois aqui no canal. Porém, felizmente, e Caoa Chery, até peço que essa estratégia seja mantida, o carro na prática está saindo R$ 99.990, mais a cor, mais ou menos uns 101 e poucos, tá? 100 mil. E aí vem a pergunta que a gente tem que responder aqui para vocês. Por R$ 100 mil, o Tigo 3X, ele merece a tua garagem? Vamos para as nossas classificações. Em todos os testes aqui, nós fazemos a classificação entre evitar, é um carro que não deve ser comprado, considerar, é um carro que deve ser considerado na tua busca, pôr na lista, é um dos 3 melhores carros do segmento, e comprar. Você sabe que comprar é uma raridade absurda a gente botar comprar aqui, né? Mesmo os favoritos do ano a gente não coloca como comprar. E sinceramente, pessoal, pensando na pessoa que vai comprar um carro de 100 mil, quais opções que ela tem? SUV. Comentem aí pra mim, quais são as opções se eu esqueci de alguma, né? Ele tem Tracker LT, já passou. Tracker LT já tá 111 mil. Nivus Comfortline tá 105 mil, mais o prazo de entrega bem longo. Passou também. O que mais que a gente tem? O Honda WRV na versão EX está 101 e quebrados. Pode ser que entre também na versão de entrada dele. Qual mais? Vai vir o Fiat Pulse, que vai concorrer com ele e com o Nivus. Então assim, os concorrentes diretos dele, pensando em espaço, em porte do carro, são o Pulse e o Nivus, né? Nós temos também o WRV, nós temos também o Creta, que é maior. Nós temos alguns outros SUVs que beiram em a faixa dos 100 mil reais. Mas eu diria para ti, para tua família e para teus amigos, que se você está pensando em um SUV até 100 mil reais, esse carro com certeza se classifica como pôr na lista. O que quer dizer? Tu não deve comprar o teu carro sem no mínimo conhecer o Tigo 3X, fazer uma cotação no Tigo 3X, no mínimo, tá? Deve conhecer o carro, deve olhar ele, deve ter mais informações sobre ele, deve assistir esse vídeo aqui, recomendar esse vídeo aqui para quem está pensando em um SUV 0 km até 100 mil reais, tá? Frente ali toda moderna, representando a nova identidade visual dos Caoa Chery, né? Lembrando um pouco a nova Santa Fe. Então eu diria que ele fica em pôr na lista, está entre os 3 melhores, pensando aí num SUV compacto até 100 mil reais. Eu recomendaria esse carro aqui. Mas lembre-se que nós estamos passando por uma crise dos semicondutores. Então, acontece que alguns carros têm prazo de entrega muito longo. Dependendo da tua região, tu pode ter o carro pronto entrega ou não. Tu pode ter um preço melhor ou pior. Depende de quem tu fala dentro de cada concessionária. Por isso, te inscreve no link que está na descrição desse vídeo, que eu vou fazer uma busca gratuita para ti, se tu for selecionado, é claro, do melhor negócio da tua região. Independente do carro que escolher, da categoria que escolher, de quanto quiser gastar, nós vamos identificar para o teu perfil. A gente vai fazer uma busca personalizada para ti
e a gente vai encontrar o melhor negócio. E eu não posso garantir por quanto tempo que isso aí vai continuar sendo gratuito, beleza? Então aproveita desde já. Se gostou dessa avaliação aqui do Tigo 3X, deixa o teu comentário, deixa o teu like, comenta o que tu acha aqui desse carro, comenta o que tu achou da avaliação. Eu vou estar prestando atenção nos comentários de vocês, gosto muito dos comentários, tá? E vou responder aí sempre que possível, beleza? Muito obrigado, espero que tenham gostado desse vídeo aqui e até a próxima, pessoal. Feito, valeu, tchau!